do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes, vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado na plataforma. Eu agradeço a força, beleza? Eu vou começar falando de Campeonato Brasileiro, tá? Teve um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Mirassol, lá no Engenhão, e o Botafogo meteu 3-0 no Mirassol no primeiro tempo. Cara, no segundo tempo, o Mirassol, que time, velho, que time que dá gosto ver jogar. Eu assisti o jogo todo, tá? No segundo tempo, o Mirassol atropelou o Botafogo, engoliu o Botafogo. Fez o Botafogo jogar como uma menininha assustada dentro de casa, tá? Meteu 3, empatou, teve um pênalti pro Mirassol, escancarado, que o VAR chamou e o juiz não deu, tá? Então, tá aí o Mirassol, que time esse Mirassol, repito, viu? E não tem muito jogador conhecido não, tá? Reinaldo, que saiu chutado do Grêmio, é o jogador mais conhecido do Mirassol. Tá aí o Mirassol, mais uma bela exibição desse time aí que tá fazendo história no Campeonato Brasileiro. Enquanto os times cascudos aí, como o Vasco, o Santos, e tantos, ou o Inter, o Grêmio, o Atlético Mineiro, estão sofrendo, né? O Mirassol aí tá nadando de braçada. Falar Atlético Mineiro, outro time azarado, viu? Tava ganhando hoje na Copa Sul-Americana contra quem, cara? Contra Bolívar, lá na altitude, 2-0. Primeiro, aquele Coelho que eles compraram do Atlético Paranaense, melhor jogador do Atlético Mineiro. O cara quebrou o tornozelo, véio. Sentou em cima que virou, assim, a imagem foi feia, saiu chorando. Perdeu um jogador importante para a temporada. Aí depois, o Bolívar foi lá, fez um gol, 2-1. O Bolívar teve um jogador expulso, e mesmo assim foi lá e empatou. 2-2. Olha, não é um resultado ruim para o Atlético. Joga em casa, né? Empatou fora, na altitude. A gente sabe que é complicado de jogar, né? A seleção brasileira aí. Enfim, então tá aí o Atlético Mineiro. Teve outro jogo da Sul-Americana, lembra do Del Valle, que deu pau no Vasco? Perdendo por Once Caldas, por 2-0 em casa. Só perdeu um jogo em casa em 2025, tá perdendo outro. Aí teve um jogador expulso no primeiro tempo, isso fez a diferença. E aí o Once Caldas foi lá e já meteu 2, tá rolando a partida, tá ganhando. O Palmeiras que tá atropelando o River Plate dentro da casa do River, lá com quase 200 mil argentinos gritando. 2-0 Palmeiras, fora o baile. Palmeiras tá com um time do caramba. Que time e como joga bola também o time do Palmeiras. Enfim, vamos voltar para o Vasco aqui. Já tem 2 empresas que já estão fechadas com o Vasco para compra do potencial construtivo, tá? Os valores são acima de 500 milhões de reais, né? O Vasco só aguarda a Prefeitura do Rio de Janeiro liberar o termo de transferência do potencial construtivo para finalizar a venda. Então tá tudo encaminhado. A matéria que foi publicada, inclusive, no GE. E tinha uma galera terrorista, né, que torce para grupo político, que estava dizendo que essa reforma de São Januário era pano de fundo, cortina de fumaça, que isso não ia sair. E alguns torcendo, inclusive, para que isso não acontecesse mesmo, tá? E é o que eu falo que é o diferencial aqui, independente das minhas críticas com relação ao que fizeram e que fazem com o Vasco, que se fizer coisa errada eu vou bater. Eu vou sempre comemorar coisas boas para o Vasco. Teve gente aí que não queria que teve uma assembleia teve uma reunião, uma votação na Assembleia Geral, e nessa votação era para ser votado para abrir aquela empresa, né, que vai administrar a reforma de São Januário. Tinha que ser aberta essa empresa, que é SPE, acho que é SPE. E teve gente fazendo vídeo, campanha, para que votassem contra a abertura dessa SPE, para que não rolasse a reforma de São Januário. Suco de Vasco, cara. Os caras são, assim, é política na veia. Não quer saber se vai fuder com o Vasco, se isso não... Eu, independente de ser quem eu quero, quem eu gosto, quem eu acho que tem competência, eu sempre vou torcer para que façam o melhor para o Vasco da Gama. E esse é o diferente, tá?
E isso é diferente de alguns por aí, de uns terroristas. Tem uns canais aí que adoram fazer vídeo usando minha foto para poder ganhar visualizações, pobres coitados. Deixa, eu nem me importo mais. Antes me incomodava, nem incomodo. Eu acabo me sentindo até bem quando eu vejo, porque de uma certa forma eu acabo ajudando essas pessoas, porque o cara vai fazer um pós-jogo, por exemplo, ele já está constrangido porque o Vasco classificou. O Vasco classificou, ele estava ali preparado para fazer um vídeo detonando tudo, porque o Vasco ia ser desclassificado para o Botafogo. Como ele vai fazer um vídeo com o sorriso amarelo, como ele sabe que não vai dar visualização, então ele me coloca na capa, coloca o meu nome para poder fazer o pós-jogo dele, ganhar a visualização e ganhar a graninha dele. Então, cara, eu acabo me sentindo até bem de poder ajudar esses infelizes aí a terem uma graninha pro final de semana, tomar uma cervejinha, fumar um cigarro e curtir a vida deles, tá? Então, antes eu me estressava, agora eu, de verdade, cara, não sinto absolutamente nada. Nada. Meu trabalho continua sendo feito, uma galera chegando, 2 meses seguidos batendo aí o canal com mais visualização no YouTube falando de Vasco, na casa dos 5 milhões de visualizações, foram 2 meses, 5 milhões e meio, agora foi 4 milhões e 800 mil visualizações, já tô com 4 milhões e meio esse mês. Então, cara, não tem que ficar aí me remoendo, brigando com essas pessoas, cara, deixa elas serem felizes, né? Use meus vídeos, minhas fotos, e estão divulgando o canal, porque hater divulga o canal, pô. Falando mal ou falando bem, tá divulgando. Vai vir a galera aqui para poder, né, xingar ou dar o dislike, e isso acaba ajudando o canal a ser indicado também. Então, de certa forma, é um ajudando o outro, né? Usam a minha foto, falam de mim para ganhar visualização e acabam ajudando o meu canal também. Então, eu tinha um tempo que eu realmente ficava estressado, agora eu não sinto mais nada, absolutamente nada. Bom, viralizou aquele vídeo do Thiago Life, fiz até um vídeo falando aqui, uma entrevista dele, lá no Charla Podcast, onde ele escancara o tratamento da mídia com o Flamengo. Ele fala que ele começou a narrar, foi narrar um jogo do Flamengo na Copa do Brasil, e ele gritou um gol do time de adversário, não sei se foi o Santo André, quem foi, um time que fez um gol de bicicleta. Ele gritou com muito entusiasmo, contava a história do time adversário e se incomodou demais, disse que ele foi detonado, tanto de quem acompanhava a narração, quanto dos chefes dele, que não gostaram da maneira que ele narrou, né, sem puxar o saco do Flamengo. Então esse vídeo aí viralizou, botei lá no Instagram, deu quase 1 milhão de visualização. Aí agora, os outros também estão saindo do armário e detonando. O Rizek já tinha falado isso, voltou a falar, foi no Charla Podcast, né? E ele falou que realmente o tratamento dispensado ao Flamengo é diferente para o tratamento com relação aos outros clubes do Rio e do Brasil. Quando a vitória do Flamengo, uma Guanabara, é um título do caramba. Quando é do Botafogo, é um título que não vale nada, esvaziado. Quando o Vasco vai lá e joga contra um Real Madrid e perde o Mundial jogando muito, o Vasco é vice. Quando o Flamengo vai lá e joga no Mundial e perde, o Flamengo representou, jogou muito. Então, tipo, ele conta como é que o tratamento é diferenciado. E aí, para completar, acabei de ver um vídeo lá do Rica Perrone, também contando uma história que aconteceu com ele, que ele trabalhava na redação de um jornal, e que o dono do jornal era conselheiro do Flamengo. Ele tinha preparado uma matéria para jogar no jornal, criticando um jogador do Flamengo, e o dono do jornal proibiu ele de publicar essa matéria, porque ele não queria que falasse mal do Flamengo. É assim na mídia, é assim na CBF, é assim com os árbitros, é assim no Tribunal de Justiça Desportivo. Você viu aí o tratamento diferente para o jogador do Flamengo. É assim na Justiça, você viu o tratamento que foi aí com relação ao que aconteceu no Ninho do Urubu. É assim na FERJ, o presidente da FERJ viaja junto com a Federação do Flamengo para cima e para baixo, né? Ajuda em fechamento de contrato, de transmissão. Então, para mim, absolutamente normal. A gente já sabe que é assim que a banda toca no Brasil, infelizmente. Ô país para ter gente safada. Vou deixar aí para finalizar os vídeos. Curte, se inscreve no canal. Uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas. O Flamengo tem um tratamento nobre. Então, por exemplo, o Flamengo vence a Taça Guanabara. A Guanabara é do Mengão. E outros clubes ganham e são zoados. Aí o Botafogo ganha o campeonato estadual, Botafogo vence o estadual esvaziado. Peraí. O Flamengo ganha a Taça Guanabara, a Guanabara é do Mengão. Botafogo é campeão estadual, Botafogo vence o estadual esvaziado. Não, alguma coisa tá diferente. O Vasco vai jogar com o Real Madrid,
A manchete é vice de novo, olha lá. Flamengo perde no Liverpool, parabéns Flamengo, bela partida. Não, peraí, calma. Enfrentamos de igual para igual. A coisa não bate. Então assim, eu acho que criou-se isso na imprensa. Na imprensa. É que se pegou a época do Extra forte também, né? Pode ser. O Extra ali naquela época. Então assim... O lance também, aqui no Rio, não sei se o José teve... Ronaldinho jogando no Flamengo. Ronaldinho espirrava, Ronaldinho! Aí o Vasco ganhava do Aurora, maior goleada da história internacional do Vasco. 4 linhas. Não, peraí, tá estranho. E aí você acostuma o torcedor do Flamengo que tem que ser assim. Ao Flamengo tudo e aos outros nada. Zoeira, trata com desdém, com piada. Então o próprio torcedor do Flamengo se habituou a esse tratamento. Então, por exemplo, eu entendo o Thiago falar isso porque durante a Copa do Mundo, dá um exemplo prático. Eu disse que o John Arias era, na minha opinião, o melhor jogador, o mais completo jogador em atividade no Brasil. Mas e o Arrasca? Não falei do Flamengo, eu tô falando do Arias. Não pode elogiar nada que seja fora do Flamengo. Mas e o Arias? Arrasca joga bem, o Arrasca. É isso. Então, assim, eu acho que o torcedor do Flamengo se habituou. E, cara, não é nada contra o clube. A mídia foi se criando uma cultura de mídia no Brasil que ao Flamengo tudo e aos outros porrada, zoeira, entendeu? Diminuição, muitas vezes desrespeito. E eu acho que teve muito essa pegada durante o período que eu fazia redação, e isso era muito claro pra mim na imprensa, nos jornais impressos, na maneira como o noticiário era feito. Então, assim, o Flamengo é o clube mais popular do Brasil, é uma marca muito poderosa, mas os outros também têm que ser tratados com respeito. É só isso, era a minha pegada. Ali é uma história, e a história é essa. Eu passei por isso. Quando eu era colunista de um jornal no Rio de Janeiro, um dos donos do jornal era conselheiro do Flamengo. E eu fiz uma crítica ao Ronaldinho Gaúcho. Era uma crítica pontual a alguma coisa que ele tinha feito ou dito. Toda coluna minha ia pro ar na segunda-feira. Eu mandava e eles publicavam no jornal na segunda-feira. Nessa segunda-feira, a minha coluna não foi pro ar. E eu não entendi. Eu falei, ué, o que aconteceu? Não recebeu o e-mail com a coluna? Ela falou, porra, mas não pode falar isso aí do Ronaldinho. Eu falei, mas por quê? Pô, porque o Ronaldinho joga no Flamengo. Eu falei, mas ia no Jornal do Rio. Eu falei, mas e daí? Eu falei alguma coisa de errado? Eu fiz alguma acusação? Eu falei assim, não, mas porra, Flamengo, cara, porra, vai falar mal do ídolo do Flamengo, o cara acabou de chegar, o cara tá voando lá, a torcida tá apaixonado, não dá, porra, não dá. Existe isso. Se eu tivesse falado isso do ídolo do Fluminense, não ia acontecer. Se eu tivesse falado isso do São Paulo, não ia acontecer. Então, existe uma proteção que é absolutamente ligada ao capitalismo e não ao amor pelo Flamengo. E esse capitalismo, ele usa o flamenguista de forma contrária também, que ele também afunda o Flamengo numa crise quando não precisa. Então nós estamos falando de duas coisas que atingem o Flamengo para o bem e para o mal, que o Flamengo e o flamenguista não têm culpa. Mas negar que há uma cultura e que isso foi feito ao longo dos anos dessa maneira é uma puta canalice. É evidente, existem fatos, provas absolutamente claras, como aquele cita do jornal ali, são provas absolutamente claras, essa que eu estou citando do jornal que aconteceu comigo. Ao longo da vida você tem isso, né? Existe uma proteção, um cuidado extra e um espaço midiático maior dado ao Flamengo. O tratamento do Flamengo campeão da Libertadores em 19, ele é absolutamente maior e absolutamente discrepante do título do Grêmio em 2017.